Olá, acadêmico! Bom, bem-vindo a mais um encontro de economia. Hoje nós vamos tratar da unidade 3 e eu gravei esse vídeo de forma bem resumida para que você consiga entender aí alguns conceitos trazidos nessa disciplina e especificamente nesta unidade, né? Essa unidade ela vai tratar de uma temática mais macroeconômica, um contexto da economia, da ciência da economia, relacionado à macroeconomia. Bom, é uma unidade que vai trazer aí 5 tópicos. A gente sabe que essa macroeconomia, ela estuda aí de forma bem coletiva, né, a ciência econômica, ou seja, ela vai tratar principalmente aí objetos de estudo que são relacionados a essa temática, né, a macroeconomia aos grandes agregados da macroeconomia, como o PIB, a inflação, renda nacional. Então, aqui nessa unidade, a gente vai ver mais tratativas a respeito da macroeconomia, certo? Bom, um ventinho aqui que tá muito quente hoje. Olha, tópico 1, a gente vai ter aí um contexto sobre a introdução da macroeconomia, como ela foi contextualizada, como ela foi desenvolvida, né? A gente falou um pouco da teoria keynesiana lá na unidade 1 da disciplina da economia. E aqui ela vem novamente trazendo, né, esse levantamento sobre Keynes e a sua teoria keynesiana, sua teoria geral de Keynes, né, mais conhecida aí. Então a gente vai ver essa evolução teórica da macroeconomia. Quais são os principais objetivos da macroeconomia e compreender melhor, né, como é desenvolvida essa parte da teoria econômica. Tá bom? Então, olha, logo lá no primeiro tópico, como eu disse, a gente fala dessas tratativas, né, a respeito da macroeconomia, e aí a gente traz aí a evolução da teoria macroeconômica. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro tópico, na primeira unidade, né, que fala sobre o Keynes, esse autor aí, que teve muita importância após a depressão de 30, né, a grande depressão lá a crise de 29. E aqui a gente vê que esse autor ele teve muita importância porque a teoria dele salvou a economia. Então ele criou aí a teoria geral do emprego, do juro e da moeda, mais conhecida como a Teoria Geral de Keynes. É um livro muito interessante para quem quiser conhecer mais, certo? Então, ele foi um economista que trouxe aí uma discussão, né, relacionado ao capitalismo, relacionado ao emprego, relacionado aos juros, à moeda, e a teoria dele salvou aí a economia, né? Bom, a gente sabe que depois que nós tivemos lá a crise de 29, nós tivemos um baixo índice de emprego, de empregabilidade. E o Keynes ele vai trazer, né, teorias relacionadas a isso, que é importantíssima para o desenvolvimento da economia, certo? Para o desenvolvimento da economia. O Keynes ele foi considerado o pai da macroeconomia, certo? Ele destacava alguns pontos importantes, né? Como, por exemplo, o alto equilíbrio do mercado. O Keynes ele acreditava muito no emprego e como isso era importante para o crescimento econômico. Né? Ele, a partir dos seus estudos aí sobre relação de ciclos econômicos, ele colocou bastante importância relacionados aí às empresas, né? No livro de Keynes, ele dizia que as empresas elas têm um papel muito significativo. Por quê? As famílias, quando elas vão comprar, que elas vão decidir, aquela decisão ali de comprar, escolher um sabor, escolher um produto, não é uma decisão que vai ser decisiva, definitiva.
ela não vai ter ela não vai ter uma grande importância como, por exemplo, uma empresa. Uma empresa, se ela tomar uma decisão e não for uma decisão correta, ela pode trazer aí um desemprego em massa, né? Ela pode trazer grandes consequências. Então, ele acreditava na questão da demanda. Ou seja, se está com baixo emprego, se as pessoas estão precisando, né, e não tem emprego, significa que existe aí uma demanda baixa. Ou seja, não tem emprego. Se as pessoas estão desempregadas é porque não tem emprego, né? É basicamente isso que ele acrescentava aí na sua teoria. Ou seja, deve existir, aí deve, né, pela teoria de Keynes, ele dizia, olha, as principais preocupações que haja demanda, que haja empresas para que as pessoas possam ser empregadas, certo, gente? Assim, é um pouco, né, do que Keynes estudava, do que Keynes abordava. Óbvio que não é tudo, porque é um livro, é uma obra, tem que ler para entender melhor sobre esse contexto aí da teoria de Keynes, certo? Bom, então é por isso que Keynes aí falava, olha, é super importante que o governo ele consiga aplicar a economia, ele consiga movimentar a economia através de obras, infraestrutura. Se, por exemplo, o governo ele for realizar uma obra de uma ponte, por exemplo, então vários fatores econômicos vão entrar ali dentro daquela produção. Vai entrar mão de obra, vai entrar capital, vai entrar empresa, vai entrar serviço, vai entrar matéria-prima, né? Então, isso tudo, consequentemente, vai demandar trabalho. E aí, vai demandar emprego também, tá? Então, é mais ou menos esse equilíbrio, né, que ele acrescentava. Bom, o nosso autor ainda do livro vai falar sobre os novos keynesianos, né, que são a escola aí dos novos keynesianos, que vem acrescentando aí mais ainda relacionado aos pressupostos de Keynes, acrescentando aí que o capitalismo ele não se autorregula, por exemplo, ele necessita que tenha ali governos que estabeleçam essa estabilização, que tragam esse equilíbrio, né? Bom, quais são os objetivos aí da macroeconomia? A gente está estudando a macroeconomia. Quais são os objetivos? É o estudo do comportamento dos grandes agregados econômicos, né? O governo, a gente estuda todo um contexto externo também aqui em macroeconomia, estabilização de preços, distribuição de rendas, alto nível de emprego, são alguns dos pontos importantes a serem destacados aqui na macroeconomia, certo? E aí nós temos os objetivos da política macroeconômica. Quais são eles? Bom, alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda, crescimento econômico. Isso aí são os objetivos da política macroeconômica. E quais os instrumentos da política macroeconômica? Então, a macroeconomia, ela tem alguns objetivos, né, que são principalmente eles, estabilização de preços, alto nível de emprego, distribuição de renda e crescimento econômico, que foi o que a gente acabou de falar. Mas ela trabalha trazendo aí como os principais objetivos o crescimento do PIB, o controle da inflação, melhorias nos setores públicos e privados. Então, ela tem essas estratégias, né? Bom, a macroeconomia, ela tem alguns instrumentos, como, por exemplo, as políticas econômicas, e elas se dividem em política fiscal, política monetária, meu cabelo aqui entra. Política fiscal, política monetária, política cambial e política de rendas, tá? Esses são os objetivos e instrumentos da política econômica. Vamos falar sobre cada um deles?
Bom, a política fiscal, ela traz aí um contexto que trabalha o controle do desemprego, tá? Aqui ela tenta regular, né, atividades do Estado, ou seja, ela trabalha aí com os impostos, né? Política fiscal a gente já associa com os impostos. E nessa política fiscal a gente tem alguns outros contextos, algumas outras temáticas que estão enquadradas aqui dentro da política fiscal, que são as políticas fiscais expansiva e restritiva, tá? Que tem como principais objetivos acelerar a economia, no caso da expansiva, né? E a restritiva, no caso de desacelerar a economia através de diminuição, através de aumentos, né, de taxas. Então, ela tem como esse objetivo desacelerar a economia, tá? Se estiver muito aquecida, aí entra essa política fiscal restritiva, tá? Então, a política monetária, né, que é outro instrumento da política econômica, é o controle da moeda. Sempre quando a gente vê esse nome política monetária ou monetário, a gente associa aí com a questão da moeda. Então, a política monetária, ela tem como esse objetivo, né, o controle da moeda. Então, o controle da emissão da moeda, para que não tenha muita quantidade, né, de moeda circulando. E aí isso traz, com certeza, consequências negativas para a economia, certo? E se tiver pouca também, né? Pouca moeda circulando, ela também entra, essa política monetária entra para fazer esse equilíbrio, certo? Bom, política cambial também, que é outro instrumento da política econômica. Essa política cambial e comercial, ela tem como objetivo as taxas de câmbio. Ela trabalha com a importação, tá, gente? A gente tem também as políticas de renda, que tem como o propósito aí, né, o controle e formação de renda, ou seja, uma redistribuição de renda, e aqui a gente pode citar como, por exemplo, o salário mínimo. Bom, aqui no tópico 2, galera, nós vamos falar aí sobre a contabilidade social, né, noções de contabilidade social da ciência macroeconômica. A gente vai falar mais aqui sobre a mensuração da macroeconomia, certo? Tratando aí especificamente sobre o que é, né, a contabilidade social. A contabilidade social, ela é um registro de atividades contábeis de um país. Então, ela vai analisar aí tanto o setor público, quanto o setor externo, quanto também os agentes econômicos, certo? Analisar, vai medir, né, o desempenho econômico que um país teve em determinado período. Bom, é interessante a gente destacar também algumas características das contas nacionais, que é um destaque do livro, né, da disciplina, que tem como principal objetivo, as contas nacionais, elas têm um objetivo que é registrar e quantificar aí todos os agregados macroeconômicos de uma maneira bem coerente, tá? Quando é feita a elaboração de contas, é preciso levar em consideração alguns princípios básicos, como, por exemplo, a página 195 vai falar sobre isso. São contabilizadas apenas transações de bens e serviços finais. A produção corrente do próprio período é medida. As transações medidas sempre se referem ao fluxo por unidade de tempo. Não se considera as transações puramente financeiras e a questão da neutralidade da moeda, né? São alguns princípios básicos quando é feita a análise das contas, certo? Bom, existem 5 contas aí, existem 5 contas básicas das contas nacionais, que são contas de produção, contas de apropriação, contas de capital, conta corrente do governo e conta do resto do mundo. A gente precisa entender que cada uma delas tem a sua importância, né? Ainda falando desse tópico 2,
A gente destaca aí a medição da economia em 2 setores, que são as famílias e as empresas. O que é analisado, né? O que é medido na economia para esses 2 agentes econômicos? Ou seja, são medidos alguns parâmetros, né, que funcionam como uma forma de analisar o desempenho desses agentes analisar também as atividades econômicas de um país, né, relacionada a esses 2 agentes econômicos. Quais são essas 3 óticas que a gente analisa? Óticas de produto, óticas de despesa e ótica de renda, certo? Ainda sobre isso, a gente destaca 3 conceitos que servem aí para medir as atividades econômicas, que são o PN, né, que é o Produto Nacional, as despesas nacionais e a renda nacional. Tá? São conceitos que são colocados para que a gente possa fazer a análise das atividades econômicas, certo? Como, por exemplo, o Produto Nacional, ele serve para contabilizar e multiplicar as quantidades produzidas de cada bem ou serviço. Qual o seu preço, qual a sua soma de resultados, né? Ela tem essa situação, né? essa medição, ela também tem uma fórmula, lá no nosso livro destaca. Ainda sobre as despesas nacionais, como o próprio nome já fala, né? A gente vai analisar pela ótica de despesas, né, vai analisar essa questão. Ainda sobre esse tópico, a gente destaca também a página 204, medindo a economia a 3 setores, o governo, né? A gente falou das empresas e das famílias, esses 2 agentes econômicos, e agora a gente fala do governo. A gente precisa entender que o governo, né, essa análise do governo, ela vem em 3 setores. Quais são? União, Estado e município. Tá? Ela vai fazer, então, ela vai medir, né, a economia desses 3 setores. E como é a forma de arrecadação, né? Através dos impostos. E aí é onde é feita toda a análise, né? A análise econômica, de quanto o governo arrecadou, quais são, né, os seus gastos, por isso que faz toda essa análise, certo? Então, é interessante a gente colocar aí os 3 tipos de gasto que o governo ele tem. Página 204 ainda, tá? Então, os gastos dos ministérios e autarquias, os gastos das empresas públicas e sociedades de economia mista e os gastos com transferências e subsídios, certo? Então, esses são os 3 gastos aí relacionados às contas nacionais, ok? Aqui a gente ainda vai falar sobre ainda, né, medir a economia a 4 setores, o setor externo. Pessoal, aqui nós vamos levar em consideração a economia com o setor externo, qual é a relação que a economia tem com o resto do mundo. Lembra que a gente viu que o resto do mundo ele é um agente econômico, né, lá na primeira unidade? Então aqui a gente destaca sobre isso. Então a importância de como as importações estão sendo feitas, as exportações, a renda líquida dos fatores externos, também analisar o PIB, né, analisar também o Produto Nacional Bruto. Ok, vamos falar um pouco sobre isso, então. Aqui nós destacamos, nos 4 setores, a gente destaca as importações, que tem muita relação, né, com os agentes econômicos. Afinal, quem compra aí os seus produtos, né, externamente tem essa variação de dólar, variação econômica, e aí pode comprar mais barato ou não, né? Tem as exportações, que também tem grandes importâncias com relação aos setores externos, tá? A gente ainda vai falar sobre o Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto ele destaca, né, ele evidencia o crescimento econômico de uma forma geral, tá, pessoal? Independentemente do território nacional, independentemente do período. Já o PIB, ele vai analisar o crescimento econômico dentro de um território nacional, que no caso é o PIB brasileiro, né?
Ainda sobre PIB, o PIB, referente ao PIB, nós ainda temos PIB nominal e PIB real. O PIB real, página 209, o PIB real ele vai analisar aí a produção de bens, o valor da produção de bens, né, realizados no mesmo período em que ele foi produzido, diferente do PIB real, que vai analisar o valor, vai medir o valor, né, da produção em qualquer período do ano, não importa a data que ele for produzido, né? Então ele vai ter esse diferencial de PIB. É isso que diz aí a unidade 2, a unidade 3, tópico 2. Bom, pessoal, nessa unidade 3 ainda, especificamente no tópico 3, a gente vai discutir aí sobre inicialmente essa teoria de Keynes, né? Falando aí um pouco sobre a teoria e como ela se aplica, trazendo contextos relacionados à obra, né, de Keynes, trazendo aí grandes assuntos como a ótica de curto prazo, porque Keynes ele não acreditava a longo prazo, ele dizia que estava taxado ao fracasso, né? Ele trabalhava esses contextos de curto prazo. Ele também trabalhava a ótica de oferta agregada, né? Trazendo aí trazendo a questão do contexto de emprego. Bom, ainda, né, se fala bastante sobre isso. Esse tópico a gente comentou até um pouco dele lá, bem no início. E aqui também, nesse tópico, vai falar sobre o equilíbrio macroeconômico, né? Qual é o objetivo da macroeconomia se tratando aí desse equilíbrio? Então, como a gente pode colocar isso, levando em consideração a teoria lá de Keynes, né? Então, o objetivo desse modelo keynesiano é encontrar o equilíbrio. Lembra que eu falei para vocês que tudo que se trata de economia é ideal que seja assim, né? Tudo é de forma equilibrada. E é exatamente isso que o nosso autor vai colocar aqui, o equilíbrio em pleno emprego. Então, se há uma boa taxa de empregabilidade, significa que há um equilíbrio entre oferta e demanda. Lembra que a gente conversou sobre os fluxos lá bem no início, né? Fluxo circular, fluxo monetário, e a gente coloca que as empresas elas oferecem os seus bens e os seus serviços, né? Elas oferecem isso às famílias. E as famílias, elas além de consumir, mas elas também oferecem a sua mão de obra, né? E aí entra a questão aí de ter esse equilíbrio. Se está tendo muita empresa e pouca mão de obra, existe um desequilíbrio. Se está tendo muitas pessoas desempregadas, ou seja, está tendo poucas empresas que buscam por serviço, né? Certo? Então, segundo a teoria keynesiana, né, o modelo keynesiano, tem que haver um equilíbrio, tá? Com relação a pleno emprego. Bom, ainda, né, a gente vai falar aqui sobre, trazendo desse contexto de equilíbrio macroeconômico, uma importância nos mecanismos de política econômica, tá? Como, por exemplo, o aumento de investimento. Digamos que se o governo ele tem essa perspectiva de trabalhar a indústria, de incentivar o consumo, de trazer obras que vão dar uma movimentada na economia, ou seja, vai precisar de recursos, vai precisar de mão de obra, e isso também traz, de certa forma, pontos positivos para emprego, traz mais pessoas empregadas, certo? Que a gente até falou sobre isso, né, anteriormente. Bom, aqui nessa unidade, e especificamente tópico 3, na página 220, a gente fala aí sobre o multiplicador keynesiano de gastos. Aqui, pessoal, está especificando a questão de gastos ou despesas, né? Mas demonstra
isso demonstra que uma economia está com recursos desempregados, né? Se ela tiver, ela pode, especificamente no tópico 3 da disciplina, lá na página 220, fala sobre o multiplicador keynesiano de gastos ou despesas. Bom, aqui, pessoal, vai falar sobre esse multiplicador keynesiano. Ele mostra, ele afirma que se uma economia ela está com recursos de desemprego, né, uma taxa de desemprego baixa, aí haverá a possibilidade de incentivar essa demanda agregada. Como que é feito? É como se fosse uma injeção na economia, né? É por isso que chamam multiplicador. Então, é as injeções de renda na economia, que acabam sendo gastos aí por diversos setores, né? Então, é como se fosse um giro, injeta na economia para que possa, né, dar uma movimentada, é um processo. O nosso autor ainda afirma, né, que esse processo ele vai movimentar vários setores da economia. Bom, página 222, né, determinação de renda e de produto nacional, o mercado monetário. Bom, aqui nós vamos falar sobre questões da moeda, esse contexto aí que fala sobre a moeda, tá? Afinal de contas, a gente sabe que ela está no nosso dia a dia, né? Ela tem grande importância para a economia. A moeda tem um conceito básico aí no livro, tá? Que é um ativo, né, financeiro de aceitação geral. Ela pode se distinguir em 3 funções: meio de troca, unidade de medida e reserva de valor, certo? A moeda ainda ela é um meio de pagamento, né? Afinal, o preço é determinado pela oferta e pela demanda. Lembra que a gente viu isso lá na aula passada, né? A lei da oferta e da demanda. Tá bom? Então, a moeda também ela é um meio de pagamento. Bom, o tópico 3, ele vem falando aí mais a respeito, né, da teoria de Keynes e trazendo também um contexto ligado aos assuntos atuais, como a questão da moeda, a questão dos juros, contextos ligados na economia, não mais de forma tão teórica, abordando ali a teoria específica, mas sim como ela pode se aplicar de modo geral. Tá bom? Então, aqui na página 226 vai falar sobre a demanda de moeda, taxa de juros nominal e real e ainda sobre a política monetária. Bom, pessoal, no tópico 4 dessa disciplina, da unidade 3, vai comentar bastante sobre taxas de câmbio. Eu vou encaminhar um vídeo para vocês. Logo no tópico 4 fala sobre inflação e aí eu vou encaminhar também um vídeo. Eu fiz esse vídeo bem curto, né, tentando resumir aí o assunto para que vocês não fiquem sem conteúdo na próxima quarta-feira. Eu espero que todos fiquem bem, estudem. Lembrem-se que na próxima semana já é prova final da disciplina de economia. E não se esqueçam que também já está disponível aí para vocês as avaliações, tá? As avaliações discursivas e avaliações objetivas. Um abraço a todos, não se esqueçam aí de estudar, de fazerem os seus deveres de casa. Façam a parte de vocês e as notas boas virão. Um abraço.